Anteriormente, uma grande explosão ocorreu no meio do nada e deu origem aos primeiros elementos, mais para frente, o nosso sistema solar. Nesse meio tempo, a Terra se formou em uma bola de fogo. Ela esfriou, formaram-se os primeiros continentes e surgem os primeiros micro-organismos que darão origem ao oxigênio. Após muito tempo congelada, a Terra volta ao normal e os micro-organismos sobreviventes evoluem em seres mais evoluídos. Olá pessoal, trago aqui a parte 2 do último vídeo. Se você ainda não viu, volta lá para entender esse aqui. Ou melhor, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o seu like, aí sim você vai lá e depois volta. Recado dado? Então vamos lá. Após o fim do Éon Proterozoico, há 542 milhões de anos, começa o mais recente Éon da Terra, o Fanerozoico, que vai ser dividido em 3 eras. Começando pela Paleozoica, que é dividida em 6 períodos, tendo como primeiro o Cambriano. Aqui, os continentes estavam divididos em 3 menores e o Gondwana, o maior de todos. Nesse período, ocorreu o que se chama de a Explosão Cambriana, o surgimento relativamente rápido de várias formas de vida, ainda concentrado nos mares, primitivo, porém bastante diversificado. As espécies variavam de pequenos artrópodes, como os trilobitas, aos anomalocaris, o que podemos considerar como um dos primeiros predadores do planeta. O próximo é o Ordoviciano, que começou há 488 milhões de anos. A expansão das formas de vida continua a acontecer ao longo do seu tempo, surgindo novas espécies, como peixes primitivos. Os primeiros resquícios de plantas terrestres começam a surgir nesse período. Seu fim é marcado por uma grande extinção em massa. Novamente, um intenso período glacial dizimou boa parte dos seres vivos. Após o período de intenso frio do Ordoviciano, há 444 milhões de anos, começa o Siluriano. Os sobreviventes ao tempo glacial gradativamente foram se recuperando, mantendo um nível populacional baixo até o final do Siluriano, há 416 milhões de anos. Aqui também vemos o surgimento de peixes ósseos e cartilaginosos. Depois, no Devoniano, o crescimento das plantas vasculares e com sementes em terra deram início aos primeiros bosques e ao surgimento das samambaias. No mar, surgem peixes encouraçados, os placodermos, tubarões, amonoides e outros peixes com nadadeiras lobadas e pulmões, características que possibilitarão o surgimento dos primeiros anfíbios. O período também é marcado por uma grande extinção, ainda cercada de mistério, prejudicando grande parte da vida marinha. Tem-se o final do Devoniano e início do Carbonífero, há 359 milhões de anos. Como o nome já sugere, foi nesse período que surgiram as reservas de carvão mineral que usamos hoje. Os continentes Laurásia e Gondwana colidiram, formando os montes Apalaches e Urais. No mar, várias espécies eram abundantes, principalmente peixes cartilaginosos e ósseos. Em terra, as florestas e pântanos dominavam a paisagem. Inúmeras plantas pteridófitas preenchiam o planeta, dividindo espaço com os grandes artrópodes e insetos, que por sua vez eram alimento dos primeiros anfíbios a caminhar em terra. Aqui também marca o surgimento dos primeiros répteis da história. Com o passar do tempo, até o final do Carbonífero, todos os continentes se uniram em um só, chamado Pangeia. O fim desse período também é marcado pela grande glaciação que ocorreu na parte do supercontinente que corresponde a Gondwana. Por fim, o último período da Era Paleozoica, o Permiano, que começou há 299 milhões de anos. A glaciação enfim termina, e os continentes estão completamente unidos, resultando em um predomínio do clima seco, já que os pedaços de terra centrais não tinham acesso ao mar ou a maioria das formas de umidade. Isso acarretou na diminuição das florestas que tinham se formado no período anterior, tornando difícil a sobrevivência dos animais. Esse ambiente favoreceu o crescimento das primeiras plantas gimnospermas. As grandes espécies de animais foram representadas pelo grupo dos Amniotas, formada basicamente pelos répteis que acabou sendo dividida em 2 linhagens.
os sinapsídeos e os sauropsídeos. Mas, em algum momento, algo aconteceu e acarretou na grande extinção do Permiano. Estima-se que cerca de 95% da vida marinha e 70% da vida terrestre sumiram, fazendo dessa uma das maiores extinções em massa da história do planeta. No mar, os trilobitas, corais, todos desapareceram. Em terra, anfíbios também sumiram. Os sinapsídeos que restaram serão aqueles que darão origem aos mamíferos, e os sauropsídeos, que foi o grupo menos afetado, darão origem aos répteis e, consequentemente, aos seres dominantes da próxima era. Há 251 milhões de anos, tem início a Era Mesozoica no período Triássico. A Terra, ainda no formato do supercontinente Pangeia, permanece com seu clima interno quente e seco. Com o tempo, as plantas gimnospermas voltam a dominar o ambiente, assim como os répteis que agora deram origem aos primeiros dinossauros, como os arcossauros, estauricossauros e herrerassauros. Alguns répteis também se mudaram para o ambiente aquático e evoluíram para os primeiros ictiossauros. Embora os répteis tenham predominado durante toda a era, temos também a presença de alguns anfíbios e alguns sinapsídeos, como o sinognato, que é o ancestral dos primeiros mamíferos. No final do Triássico, o Pangeia começou a se dividir, e também ocorreu outra grande extinção em massa, onde 50% da vida desapareceu. Ainda não se sabe ao certo qual é a causa, mas existem algumas teorias, desde mudanças climáticas severas provocadas pela erupção de vulcões durante a separação dos continentes, a impactos de asteroides. Continuando, há 200 milhões de anos tem início o período Jurássico. Aqui, o supercontinente se dividiu em Laurásia e a Gondwana. Isso deu maior acesso à água, o que permitiu que o clima se tornasse mais quente e úmido, permitindo novamente o crescimento de grandes florestas. Agora, os dinossauros e répteis em geral definitivamente dominaram a Terra. No mar, haviam ecossistemas de recifes onde ictiossauros, plesiosauros e até crocodilos marinhos ocupavam a área. No ar, os pterossauros levantavam voo, e em terra, os dinossauros evoluíram, diversificando as espécies e, pela primeira vez, surgem dinossauros gigantescos. Da metade para o final do Jurássico, aparecem estegossauros, saurópodes como o camarasauro e o apatossauro e, consequentemente, surgem carnívoros terópodes como o ceratossauro e o alossauro, que é um dos maiores predadores terrestres da história. No final desse período, surgem também as primeiras aves, como a Archaeopteryx. Não se sabe ao certo como o Jurássico acabou, mas o mais provável é que intensas erupções vulcânicas tenham mudado drasticamente as temperaturas, fazendo com que os animais incapazes de se adaptar fossem extintos, terminando assim o que muitos chamam de o período dos dinossauros. Mas eles não saíram de cena. Há 145 milhões de anos começa o período Cretáceo. Os continentes se separaram e começam a ter a cara dos que nós temos hoje, e isso contribuiu muito para o surgimento de novas espécies. Plantas com flores, as angiospermas, surgiram e se diversificaram, e apareceram muitos dos insetos que conhecemos. Igualmente no Jurássico, aqui existem espécies de dinossauros gigantes, como o Triceratops, o Argentinossauro, o Anquilossauro e o Tiranossauro. Esses animais dominaram o planeta por milhões de anos, até que ocorreu a tão conhecida segunda maior extinção em massa. Os cientistas acreditam que há 65 milhões de anos, um asteroide colidiu com a Terra, o que causou um desastre ambiental gigantesco. 90% das plantas foram dizimadas e 70% dos animais desapareceram. Por mais catastrófico que fosse, a vida se recupera. A maioria dos peixes estavam protegidos pela água. Os insetos eram pequenos e puderam se esconder durante a destruição, assim como os pequenos mamíferos, como os placentários. E há 65 milhões de anos começa a Era Cenozoica com o período Terciário no Paleoceno.
Aqui eu vou começar a falar um pouco das épocas para ser mais específico. Os períodos de eras passadas também possuem épocas, mas ficaria muita coisa. Enfim, no Paleoceno, os continentes ainda estão em rumo à posição que estão hoje. O clima ainda era quente e úmido, e as angiospermas dominavam a paisagem. Devido à extinção dos dinossauros, as aves puderam se destacar no ambiente, como gastornis, e os mamíferos, como o Credonta, que é um possível ancestral dos primatas, ocuparam a Terra. O final do Paleoceno é marcado por um grande aumento da temperatura da Terra. Há 56 milhões de anos começa o Eoceno. Algumas cordilheiras, como os Andes e o Himalaia, se formaram aqui. O clima era quente, o que favoreceu a vegetação tropical, mas logo depois se esfriou, favorecendo a vegetação de coníferas. Mamíferos um pouco maiores apareceram. O Androsarcus era um dos mamíferos predadores da época, ao mesmo tempo em que apareceram os artiodáctilos, que são os antecessores dos camelos, hipopótamos e cabras, por exemplo. Também apareceram os perissodáctilos, os antecessores dos cavalos e rinocerontes. Muitas das aves que conhecemos surgem nessa época, além das primeiras baleias. No fim, muitos dos mamíferos existentes foram extintos, dando início ao Oligoceno, há 34 milhões de anos. O clima se tornou um pouco mais frio, o que fez com que o ambiente ficasse mais seco. As espécies de perissodáctilos e artiodáctilos prosperaram. Logo depois vem o Mioceno, que começa há 23 milhões de anos. O clima é mais ameno, porém a temperatura é mais baixa e as espécies dos perissodáctilos e artiodáctilos evoluem. É também marcado por uma intensa migração dos animais e pela ascensão dos artiodáctilos. Os caninos e felinos, como o dente de sabre, começam a dominar a terra. No mar, a fauna já é também bastante similar à atual. As maiores baleias do período não eram tão grandes quanto a baleia azul, por exemplo, mas os tubarões, como o megalodonte, eram bem maiores do que os que vemos nos nossos mares hoje. E por fim, a última época do Terciário, o Plioceno, começou há 5,3 milhões de anos. Agora sim, temos um mundo muito parecido com o que conhecemos. Aqui ocorrem intensas migrações entre continentes por diversas espécies. A temperatura continua a diminuir, tendo uma vegetação cada vez mais aberta. É aqui também que os primeiros hominídeos se desenvolvem. E assim termina o período Terciário. E o último período da Terra, até então, está dividido em duas épocas. A primeira, o Pleistoceno, começou há 2,6 milhões de anos. Essa época foi coberta por constantes eras glaciais. Mamutes, rinocerontes, hipopótamos e até a preguiça gigante eram comuns. Para o final dessa época, muitos desses grandes mamíferos entraram em risco de extinção. Só que dessa vez, a mais provável teoria é a de que foi acarretado pelos nossos ancestrais que estavam em expansão na época, o que acarretou no desaparecimento de algumas grandes espécies. Tudo isso se consolidou há aproximadamente 11 mil anos no Holoceno. Após o período de glaciação, o clima do planeta se ameniza. As espécies que conhecemos atualmente estão consolidadas, e o Homo sapiens dominou a Terra. Várias civilizações surgem, e inúmeros acontecimentos se desenrolam até o presente. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Tentei fazer um resumo bem sucinto de toda a história. Não esquece de compartilhar o vídeo, e até a próxima aqui no QG.